Alguns dizem que os maiores egos de Hollywood não conseguem lidar com a pressão da televisão ao vivo. Mas o que acontece quando esses egos colidem de frente com as regras sagradas do Saturday Night Live? De acessos de raiva lendários a explosões que acabaram com carreiras, esses atores de primeira linha descobriram que o Estúdio 8H tem uma política de tolerância zero para comportamentos de diva. Qual vencedor do Oscar jogou um roteiro na cara de um roteirista e ganhou uma proibição vitalícia? Vamos mergulhar no caos que acontece quando a fama encontra a comédia de sketches que deu errado. Steven Seagal. Ninguém segura a coroa de pior apresentador do SNL como Steven Seagal. E acredite, isso é dizer algo em uma competição que inclui criminosos reais e criadores de problemas profissionais. Quando Seagal entrou no Estúdio 8H em 1991, ele não estava apenas confiante, ele estava delirante sobre suas habilidades cômicas. Imagine isto. Uma estrela de ação de cara fechada que realmente acreditava que sua intensidade dramática se transformaria em ouro cômico. Seagal abordava cada esquete como se estivesse desarmando uma bomba, entregando as falas com a gama emocional de uma tábua de madeira. Mas é aqui que fica realmente doloroso. Ele não estava contente em apenas fracassar espetacularmente. Não, Seagal tinha que tornar isso um problema para todos os outros também. Os membros do elenco descrevem trabalhar com ele como um pesadelo. Ele criticou a escrita deles, questionou seus instintos cômicos e basicamente tratou toda a equipe do SNL como amadores que não poderiam entender sua visão artística. O homem que achava que Under Siege era Shakespeare aparentemente se sentia qualificado para dar palestras a comediantes profissionais sobre tempo e entrega. O ponto de ruptura? Seagal começou a reescrever os sketches no meio da apresentação, saindo completamente do roteiro e deixando seus parceiros de cena tentando entender o que diabos estava acontecendo. Quando você faz Phil Hartman e Jan Hooks parecerem confusos e frustrados, você oficialmente cruzou para um território imperdoável. Lorne Michaels não apenas baniu Seagal, ele o rotulou como o pior apresentador de todos os tempos. Um título que tem um peso sério vindo de alguém que testemunhou 5 décadas de desastres televisivos. A completa falta de autocrítica de Seagal, combinada com sua atitude tóxica em relação a todos ao seu redor, garantiu-lhe um lugar permanente na lista de nunca mais do SNL. Às vezes, os maiores heróis de ação têm o menor impacto cômico. Robert Blake. A história do banimento de Robert Blake do SNL parece uma aula magistral sobre como destruir sua carreira na televisão em menos de 60 segundos, e envolve o que pode ser o ato mais desrespeitoso na história do programa. Em 1982, Blake estava no auge da fama com Baretta, mas seu ego aparentemente estava prometendo mais do que sua atitude podia cumprir. Durante os ensaios, Blake recebeu um roteiro para um de seus esquetes. Agora, anfitriões normais poderiam lê-lo, talvez sugerir algumas mudanças, ou, na pior das hipóteses, expressar preocupações educadamente. Mas Blake, este cara deu uma olhada no material, amassou-o em uma bola e lançou-o diretamente no rosto do escritor, ator Gary Kruger, como se estivesse arremessando uma bola rápida. Mas espere, fica pior. Blake não parou na humilhação física. Ele seguiu seu ataque de papel com uma tirada verbal que faria um sargento instrutor corar, dizendo a Kruger exatamente onde ele poderia enfiar aquele roteiro. A citação exata? Vamos apenas dizer que envolveu algumas sugestões muito criativas sobre anatomia e papel higiênico que não podem ser repetidas na televisão para a família. Todo o elenco e equipe testemunharam esse colapso, e o silêncio que se seguiu foi, segundo relatos, ensurdecedor. Você podia praticamente ouvir os queixos de todos caindo no chão. Aqui estava um suposto ator profissional tratando os roteiristas do SNL como se fossem inferiores a ele, completamente alheio ao fato de que essas eram as mesmas pessoas, que tinham feito carreira fazendo o público rir semana após semana. Lorne Michaels não precisou de uma reunião de comitê para tomar essa decisão. Blake estava fora antes que a tinta em seu contrato secasse. O homem que interpretava um policial durão na TV provou que não conseguia lidar com o verdadeiro desafio da comédia ao vivo, e seu ataque de raiva lhe garantiu um lugar permanente na infâmia do SNL. Milton Berle. A aparição de Milton Berle no SNL em 1979 serve como um conto de advertência sobre o que acontece quando o showbiz à moda antiga colide com a comédia irreverente. E alerta de spoiler, a colisão não é bonita. Tio Milt entrou no Estúdio 8H com a confiança de um homem que já havia dominado a televisão antes mesmo de a maioria do elenco ter nascido. Mas seu status lendário não pôde salvá-lo de se tornar um desastre lendário. A abordagem de Berle para apresentar era basicamente: eu sou a estrela, vocês são todos coadjuvantes. O que poderia ter funcionado na televisão de variedades dos anos 1950, mas foi suicídio cômico em 2008, a atmosfera punk rock do SNL do final dos anos 70. Ele tratava cada esquete como seu show pessoal, ignorando completamente o espírito colaborativo que fazia o programa funcionar. O verdadeiro problema?
Beryl não conseguia resistir a melhorar tudo. Ele adicionava partes improvisadas, interrompia as falas de outros artistas e, em geral, agia como se estivesse dirigindo um show solo que por acaso tinha outras pessoas no palco. Imagine tentar apresentar um esquete cuidadosamente cronometrado enquanto alguém constantemente interrompe com "Ei, isso me lembra uma história." Era um caos cômico, mas não do tipo divertido. Os membros do elenco relataram que Beryl literalmente lançava piadas com a linha condescendente. Agora, isso pode estar acima da sua compreensão, tratando comediantes profissionais como se fossem amadores em uma noite de comédia local. O homem que ajudou a inventar a comédia televisiva aparentemente esqueceu que a evolução da comédia não parou com a sua geração. Seu estilo de performance, movido pelo ego, transformava cada esquete em uma luta de poder desconfortável, com Beryl lutando por controle em vez de servir a comédia. Lorne Michaels decidiu que talento sem trabalho em equipe é igual a problema, e Beryl foi permanentemente desconvidado da festa do SNL. Às vezes, ser uma lenda significa saber quando recuar e deixar os outros brilharem. Adrien Brody. A controvérsia de Adrien Brody no SNL gira em torno de sua introdução de Sean Paul em maio de 2003, onde ele usou dreadlocks falsos e tentou um sotaque jamaicano. Mas a verdadeira história por trás de sua aparente proibição é mais complicada do que a maioria das pessoas imagina. Recém-saído de sua vitória no Oscar por O Pianista, Brody estava em alta com a aclamação da crítica quando pisou no estúdio 8H, mas aquela estatueta dourada não pôde protegê-lo de criar um dos momentos mais constrangedores da televisão. Imagine esta cena. Sean Paul, um legítimo artista de reggae jamaicano, está prestes a se apresentar, e Brody decide que a maneira perfeita de apresentá-lo é colocando dreadlocks falsos, adotando um sotaque jamaicano estereotipado e basicamente transformando a apreciação cultural em apropriação cultural. Yaman, Jamaica Man, você sabe? Ele declarou, aparentemente acreditando que isso era gênio máximo da comédia em vez de insensibilidade cultural máxima. A reação do público foi uma mistura de silêncio desconfortável e constrangimento alheio. Você podia praticamente sentir os espectadores em toda a América se encolhendo coletivamente enquanto Brody se entregava completamente a essa ideia mal concebida. O próprio Sean Paul parecia querer desaparecer no chão do palco, o que é significativo para um artista acostumado a chamar a atenção. O que torna isso ainda mais fascinante é o drama nos bastidores. Alguns relatos sugerem que isso não foi completamente não planejado e que Brody fez a mesma coisa no ensaio geral, o que faz você se perguntar como ninguém interveio entre o ensaio e a transmissão ao vivo. De qualquer forma, o dano estava feito e o incidente se tornou uma lenda do SNL. Embora Brody tenha negado recentemente ter sido formalmente banido, o fato é que ele nunca voltou a apresentar. E esse momento se tornou um exemplo clássico de como boas intenções podem dar espetacularmente errado quando a sensibilidade cultural encontra a comédia ao vivo na televisão. Charles Grodin. A apresentação de Charles Grodin no SNL em 1977 não foi apenas não convencional, foi deliberadamente constrangedora de maneiras que fizeram todos os envolvidos questionarem se estavam assistindo a uma comédia ou testemunhando um verdadeiro colapso nos bastidores. A aparição de Grodin se tornou uma das mais horas desconfortáveis na história da televisão. E isso inclui desastres reais. O gênio pesadelo do episódio de Grodin foi sua abordagem meta-teatral. O show começou com os membros do elenco reclamando abertamente sobre o apresentador, acusando-o de faltar aos ensaios gerais e, basicamente, ser impossível de trabalhar. Mas aqui está o ponto crucial. Ninguém conseguia dizer se isso era uma disfunção roteirizada ou uma disfunção real sendo transmitida ao vivo para a América. Grodin passou o programa inteiro agindo como se não quisesse estar lá, interrompendo esquetes para reclamar de seu papel, questionando o enredo das cenas no meio da apresentação e, de modo geral, comportando-se como alguém que foi arrastado à força para o estúdio 8H. Quando Paul Simon se apresentou, Grodin apareceu vestido como Art Garfunkel, não convidado e indesejado, transformando uma apresentação musical em um exercício de constrangimento alheio. O elenco parecia genuinamente frustrado, o que era ou uma atuação incrível ou um aborrecimento legítimo. Os espectadores não conseguiam entender se estavam assistindo a uma comédia inovadora ou a um relacionamento profissional implodindo em tempo real. A incerteza era parte do brilho e parte do horror. Anos depois, foi revelado que isso foi em grande parte intencional. Um experimento calculado em anti-apresentação que empurrou os limites do que o Saturday Night Live poderia ser. Mas, intencional ou não, o resultado foi uma televisão tão desconfortável que fez o público se contorcer. Grodin nunca voltou e sua única aparição permanece uma nota de rodapé fascinante na história do SNL, provando que às vezes as performances mais memoráveis também são as mais impossíveis de assistir. Frank Zappa.
O desastre de Frank Zappa como apresentador do SNL em 1978 prova que genialidade musical não se traduz automaticamente em timing cômico, e, às vezes, os artistas mais legais fazem a televisão mais constrangedora. Zappa já havia aparecido como convidado musical com sucesso, mas retornar como anfitrião e performer expôs um problema fundamental. Ele simplesmente não tinha a energia ou entusiasmo para o papel de anfitrião. O homem que podia comandar um palco com sua maestria na guitarra se transformou em uma presença de baixa energia, que parecia genuinamente desinteressado em se conectar com o elenco, a equipe ou o público. Zappa abordou cada esquete como se estivesse fazendo um favor a todos apenas por aparecer, entregando as falas com todo o entusiasmo de alguém lendo uma lista de compras. Mas o verdadeiro problema não era sua atuação, era sua atitude nos bastidores. Os membros do elenco relataram que Zappa não fez nenhum esforço para construir relacionamento ou química com ninguém, tratando toda a experiência no SNL como uma obrigação em vez de uma oportunidade. Ele parecia genuinamente perplexo com a natureza colaborativa da comédia de sketch, preferindo permanecer em sua própria bolha artística. O ponto de ruptura veio com seu desinteresse geral pela energia e espírito do programa. Enquanto outros apresentadores poderiam ter dificuldades com o timing ou a entrega, o problema de Zappa era mais profundo. Ele fundamentalmente não parecia entender ou se importar com o que fazia o SNL funcionar. Seu histórico em música experimental não o preparou para a natureza rápida e em equipe da comédia de sketches ao vivo. A aparição de Zappa parecia alguém passando pelas ações sem qualquer investimento real no resultado. O show sofreu com sua presença distante e a vibração geral estava simplesmente errada. Lorne Michaels supostamente o colocou na lista negra depois, decidindo que a credibilidade artística sem compromisso cômico não valia a pena pela televisão constrangedora que resultou. Às vezes, ser cool demais para o ambiente significa que você não será convidado de volta. Martin Lawrence. A história do banimento de Martin Lawrence do SNL é uma aula sobre como afundar sua carreira na televisão com um monólogo espetacularmente inapropriado e envolve um conteúdo tão chocante que partes dele foram literalmente apagadas da história da televisão. Quando Lawrence subiu ao palco do Estúdio 8H em 1994, ele estava no auge da fama de seu sitcom Martin, mas seu monólogo de abertura se tornaria seu argumento final para nunca mais aparecer na televisão aberta. A introdução parecia inocente o suficiente, Lawrence falando sobre conhecer mulheres e experiências de namoro. Território padrão de comediante, certo? Errado. Lawrence decidiu mergulhar de cabeça em um território gráfico que faria um programa de Howard Stern corar, lançando-se em comentários explícitos sobre a higiene feminina que foram tão grosseiros e inadequados que deixaram o público em silêncio atordoado. Mas é aqui que fica realmente selvagem. Lawrence continuou. Apesar do desconforto óbvio de todos num raio de 80 quilômetros, ele insistiu no material gráfico, aparentemente acreditando que seu ouro cômico estava apenas começando. O conteúdo era tão escandalosamente inapropriado que os censores da NBC estavam se esforçando para descobrir como lidar com o desastre da transmissão ao vivo que se desenrolava diante de seus olhos. O resultado foi rápido e brutal. As partes ofensivas do monólogo de Lawrence foram completamente removidas das reprises e da distribuição, essencialmente apagadas da existência televisiva. Isso não é apenas uma proibição. É o purgatório televisivo, onde seu material é considerado tão inapropriado que não pode nem mesmo existir em forma arquivada. Lawrence não foi apenas banido do SNL, ele foi banido de toda a programação da NBC por um período, essencialmente colocado na lista negra de uma das principais redes. O homem que construiu sua carreira ultrapassando limites descobriu que alguns limites existem por razões muito boas, e cruzá-los pode custar todo o seu futuro na televisão em questão de minutos. Andy Kaufman. A proibição de Andy Kaufman no SNL representa um dos momentos mais incomuns e comoventes na história do programa, porque, ao contrário de todas as outras entradas nesta lista, Kaufman não foi banido por mau comportamento ou por egocentrismo. Em vez disso, ele se tornou a vítima da primeira eliminação de reality show da televisão, cortesia do público do SNL e de seu poder de voto. Kaufman era o artista outsider definitivo da comédia, criando performances que eram deliberadamente desconfortáveis, confusas e polarizadoras. Seus números não eram feitos para arrancar risadas fáceis. Eles eram projetados para desafiar o público e borrar as linhas entre performance e realidade. Pense em lutas de wrestling com mulheres, rotinas prolongadas de estrangeiro e leituras que duravam tanto que testavam a paciência dos santos. O problema era que a abordagem experimental de Kaufman para a comédia não estava agradando ao público mainstream do SNL. Suas aparições geraram reclamações, reações confusas e respostas genuinamente divididas. Alguns espectadores achavam que ele era um gênio levando a comédia para novos
territórios. Outros achavam que ele estava desperdiçando o tempo de todos com bobagens pretensiosas. Então, o SNL decidiu deixar a democracia decidir o destino de Kaufman. Eles lançaram uma campanha no ar pedindo aos espectadores que votassem: Andy deve ficar ou Andy deve ir. Foi um marco na história da televisão. A primeira vez que uma audiência pôde votar diretamente para eliminar alguém de um grande programa de televisão, décadas antes de Survivor tornar as votações de eliminação um fenômeno cultural. Os resultados foram devastadores para Kaufman. O público votou para eliminá-lo, e SNL honrou a decisão, banindo-o permanentemente de futuras aparições. Kaufman levou a rejeição a sério, sentindo-se genuinamente magoado por sua visão artística ter sido rejeitada pelas próprias pessoas que ele estava tentando entreter e desafiar. Olhando para trás, a proibição de Kaufman parece mais uma perda para a comédia do que um ganho para a televisão. Às vezes, os artistas mais inovadores estão muito à frente de seu tempo para serem aceitos pelo mainstream. Chevy Chase. A relação de Chevy Chase com o SNL parece uma tragédia grega. Ele ajudou a criar o sucesso do programa durante a primeira temporada. Depois, passou décadas destruindo sistematicamente qualquer possibilidade de retornar a esse sucesso através da pura força de personalidade. Chase não foi banido por um incidente espetacular. Ele ganhou seu exílio através de anos de grosseria acumulada que se tornou lendária, mesmo para os padrões de Hollywood. Como membro do elenco original, Chase tinha as credenciais para ser realeza do SNL. Seu papel como âncora do Weekend Update ajudou a definir a voz do programa, e seu estilo seco tornou-se parte do DNA do SNL. Mas, por trás das câmeras, Chase aparentemente estava construindo uma reputação de alguém que tratava seus colegas como se eles tivessem sorte de compartilhar o mesmo oxigênio que ele. As histórias sobre o comportamento de Chase nos bastidores são lendárias no SNL. Ele supostamente assediou colegas de elenco, fez comentários racistas e sexistas e agiu como se estivesse fazendo um favor a todos por aparecer. Quando ele deixou o programa após apenas uma temporada para buscar fama no cinema, queimou pontes com uma minúcia que deixaria um incendiário profissional orgulhoso. Mas os problemas de Chase com o SNL não terminaram quando ele saiu. Suas aparições de retorno tornaram-se exercícios de constrangimento, com membros do elenco que lembravam de seu comportamento difícil, dando-lhe o gelo que ele merecia. A tensão era palpável, e o público podia sentir que algo estava fundamentalmente errado com a química do show sempre que Chase aparecia. Lorne Michaels tem sido diplomaticamente vago sobre o status de Chase. Mas a mensagem está clara, ou melhor, não está mais nos cartões de leitura. A combinação de talento e toxicidade de Chase provou que, às vezes, as pessoas mais engraçadas são as menos divertidas para se trabalhar. Seu legado no SNL serve como um lembrete de que queimar pontes em Hollywood não é apenas estupidez profissional, é suicídio cômico. Louise Lasser. Louise Lasser ocupa um lugar único na história do SNL como potencialmente a primeira artista banida do programa, estabelecendo um precedente para apresentadores difíceis que seria seguido por décadas de igualmente problemáticos celebridades. Sua aparição em 1976 durante a temporada inaugural do SNL não foi apenas constrangedora, foi um caos televisivo que ajudou a estabelecer a política de tolerância zero do programa para apresentadores que não conseguiam lidar com a pressão. Lasser chegou ao estúdio 8H, surfando na onda do sucesso cult dela de Mary Hartman, uma novela satírica que a tornou um nome conhecido entre os telespectadores de televisão noturna. Mas a fama de interpretar uma personagem neurótica aparentemente não a preparou para a realidade da comédia ao vivo, e sua participação como apresentadora rapidamente se transformou em algo que parecia perigosamente próximo de um colapso nervoso real. Durante seu monólogo de abertura, Lasser parecia genuinamente confusa e desorientada, entregando falas difíceis de entender e aparentando ter um colapso em personagem que estava, na verdade, fora de personagem para o entretenimento da noite. O público não tinha certeza se estava assistindo a uma performance artística ou testemunhando alguém tendo uma crise genuína na televisão ao vivo. Nos bastidores, as coisas eram supostamente ainda mais caóticas. Os membros do elenco lutavam para fazer Lasser participar de esquetes que haviam sido escritos especificamente para ela, e o processo colaborativo que fazia o SNL funcionar basicamente desmoronou sob o peso de sua aparente incapacidade de se envolver com o material ou com seus parceiros de cena. Embora a própria Lasser tenha negado ter sido banida, o fato é que ela nunca voltou ao SNL, e sua única aparição se tornou um conto de advertência sobre as pressões da televisão ao vivo. Sua apresentação caótica ajudou os produtores do SNL a perceber que nem toda celebridade conseguia lidar com as demandas únicas da comédia de esquetes, estabelecendo as bases para avaliações futuras de apresentadores e, quando necessário, futuras proibições. Do território sem comédia de Steven Seagal ao ataque de fúria de Robert Blake jogando o roteiro, esses atores provaram que talento e ego nem sempre se misturam bem com a televisão ao vivo. Embora algumas proibições possam parecer severas em retrospectiva,
Eles nos lembram que a magia do Saturday Night Live vem da colaboração, não do poder das estrelas. Qual ator banido você acha que merecia uma segunda chance? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E lembre-se, no estúdio 8H, respeite os roteiristas ou enfrente as consequências.